Estamos começando hoje o Despertar com Justiça e Paz. Esse é um programa da Comissão Brasileira de Justiça e Paz que vem justamente contribuir. Estamos aproveitando esse dia 10 de julho de 2020 para nos somarmos à campanha que no Brasil inteiro fazemos pelo Fora Bolsonaro. Temos feito uma série de análises de conjuntura e nos manifestado publicamente dizendo que não é possível mais prosseguirmos com esse tipo de política que se faz em nível do Brasil, suscitando ódio, suscitando a violência e com descaso com a vida humana. Estamos inaugurando hoje esse nosso programa Despertar com Justiça e Paz, que quer justamente dialogar com a sociedade brasileira para que os temas que tenhamos na abordagem a partir do ensino social da Igreja possa disseminar essa ideia e esse ideal da justiça e da paz. Temos conosco, nesse programa de hoje, Dom Ionilton e Dom Silvio, dois bispos da geração de Francisco, dois bispos que foram nomeados a partir desse projeto da Igreja em saída, e por isso fizemos questão de mobilizá-los, de convidá-los para que pudesse estar conosco, contribuindo numa perspectiva de dizer: de norte a sul do Brasil, queremos respirar. De norte a sul do Brasil, queremos ter um novo fôlego de vida e não vamos aceitar e não podemos aceitar esse acordo das elites com a grande mídia brasileira de tentar fazer com que se permaneça na perspectiva do poder no Brasil um projeto que tira e retira direitos dos trabalhadores, que destrói trabalhadoras, que destrói a Amazônia, que não tem compromisso com a nossa população. Esse programa também se coloca como um serviço dentro da 6ª Semana Social Brasileira, que a partir desse mês de junho está sendo mobilizada e nesse mês de julho estamos tendo seminários regionais. A 6ª Semana Social Brasileira propõe mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho, e temos os 3 T's do Papa Francisco, como comumente conhecemos, e, ao mesmo tempo, nos remete à ideia de repensarmos a economia, a soberania e a própria questão da democracia no Brasil, nesse momento que estamos vivendo um funcionamento tosco de muitos dos órgãos de poder que temos no país. Por isso que é muito importante que cada um e cada uma de nós possamos multiplicar a transmissão desse programa para que nós possamos, a cada semana, 8 horas da manhã, para Dom Ionilton, que vem da Amazônia, são 7 horas. Então, mas esse despertar para que possamos estar juntos no esperançar. Realizamos nos dias 11 e 12 de junho a Conferência Nacional Justiça e Paz. E mobilizar a campanha vítima do atual presidente foi a linha de ação política comum que tiramos e por isso estamos nos mobilizando para que todas as organizações eclesiais e vinculadas a essa caminhada da Igreja Católica no Brasil, a caminhada ecumênica, os movimentos sociais e populares, possamos nos somar no impeachment popular, que elenca no seu corpo, então, 18 âmbitos de violações de direitos que têm sido praticadas por esse atual governo federal. Então, estamos aqui inaugurando uma nova frente de reflexão, de diálogo, de conversa, que queremos, então, proporcionar como um serviço para a Igreja no Brasil. Agradecemos muito a audiência de cada um e de cada uma e pedimos que possam multiplicar e distribuir em suas redes para que cada vez mais pessoas, organizações, instituições democráticas no país possamos nos juntar nesse grande mutirão pela vida que agora se traduz nesse esforço, nessa mobilização, na formação dessa consciência para que possamos, então, afastar aqueles que desprezam a vida. E nisso tudo, então, o convite que foi feito, Dom Silvio, há um tempo atrás, há cerca de um mês ou um mês e pouco, questionava justamente um dos papéis dos bispos é zelar pela correta e boa doutrina. Como que se pode manipular a imagem de Deus, a presença, o nome de Deus para justificar projetos de morte, projetos daquilo que a gente chama de necropolítica? É possível, e aí a gente já vai fazendo algumas provocações, Dom Ionilton, suportar um tipo de governo como esse, que está acelerando o desmatamento na Amazônia, que está provocando
praticamente o etnocídio dos povos indígenas em todo o país, principalmente no território amazônico. Então, são sobre essas questões muito sérias e profundas que nós queremos hoje dialogar para que nós possamos ter cada vez mais a formação dessa consciência cidadã a partir dessa nossa motivação de fé para, como nós fizemos na nossa Conferência Nacional de Justiça e Paz, saber, cuidar e esperançar. Então, essa é a perspectiva com a qual nós abrimos e a cada sexta-feira, 8 horas da manhã, queremos estar juntos aqui para podermos fazer essa reflexão. Então, agora eu passo a palavra para Dom Ionilton, para que possa contar para nós um pouquinho a sua trajetória e como é que foi, como é que o senhor recebeu essa acolhida para o ministério de bispo numa igreja da Amazônia, e de forma que depois nós possamos entrar nas temáticas próprias a que nos dedicamos hoje e nos dedicarmos também a essa reflexão sobre o momento atual que vive o Brasil e qual é o papel, então, que temos enquanto cristãos leigos e leigas, bispos, presbíteros e também a vida religiosa consagrada que conosco também se soma nesse grande mutirão pela vida. Bom dia, Dom Ionilton. A palavra está contigo para se apresentar e dizer um pouquinho da sua trajetória e como é que é ser bispo nesse momento na igreja na Amazônia. Depois, em seguida, passamos para Dom Silvio Dutra. Por favor, Dom Ionilton, bispo de Itacoatiara e vice-presidente da CPT Nacional. A palavra está contigo. Obrigado, Daniel. Bom dia, Dom Silvio, e bom dia quem está nos acompanhando nesse Despertar com Justiça e Paz, né? Meu nome já foi aqui dito, né? Dom José Ionilton, eu sou baiano de nascimento, membro de uma congregação religiosa, Sociedade Divina das Vocações, conhecido como Vocacionistas. E estou aqui há 3 anos, né? Completando agora em julho 3 anos, que fui solicitado para vir para cá como bispo, né? E estamos aqui em Itacoatiara, uma prelazia, no Baixo Médio Amazonas, né? E tentando, né, viver essa nossa missão de serviço à igreja e evidentemente de serviço ao povo de Deus, né? Que está aqui nessa região, que é composta de 6 municípios, com 13 paróquias, né, e 59 mil quilômetros quadrados, muitas águas, muitos rios, né, muitos desafios, né, e também, claro, muitas alegrias também junto desse nosso povo que aqui está. E foi com muita, diria, alegria que eu fui convidado para estar nessa manhã, nesse Despertar com Justiça e Paz, e ainda uma alegria maior de saber que Dom Silvio também está aqui conosco, né? Pude conhecê-lo no encontro dos chamados bispos novos, né? Ou novos bispos, um encontro que é feito, né? De formação, e pude perceber ali a sua forma de pensar, né? E eu fiquei muito feliz já desde aquela época, né? De saber que a gente podia estar contando com irmãos bispos, né? Com essa forma de pensar e agir, né? Na nossa missão também que a igreja confia. E daqui a pouquinho, então, acho que você vai nos conduzir para entrar nessa perspectiva da proposta, né? Do Despertar com Justiça e Paz, que é o porquê que nós aqui na Amazônia, e nós da Comissão Pastoral da Terra, eu esqueci também de dizer, que você já tinha falado, estou colaborando aí na coordenação nacional da Comissão da Pastoral da Terra, com o vice-coordenador, com o Dom André, lá de Rui Barbosa, na Bahia, como o nosso presidente, né? E atuar, assim, ajudando também na comissão sociotransformadora e da Amazônia, né? Então, assim, tentando agora colaborar com esse serviço aqui, com essa conversa, nesse Despertar com Justiça e Paz, e concluo dizendo que o profeta Isaías, lá no capítulo 32, versículo 17, diz que a paz é fruto da justiça, né? Então, acho que essa combinação que vocês escolheram, né, de despertar com justiça e paz é muito bíblico também, né? E vamos caminhando.
Obrigado, Dom Ionilton. É uma alegria realmente tê-lo conosco. E justamente ele ressaltava essa missão, ele baiano, chamado a exercer o seu ministério no interior da Amazônia, com tantos desafios e essa disposição desse encontro com o povo da floresta, o povo das águas, mas ao mesmo tempo mantendo a sua trajetória. Eu pude conhecer Dom Ionilton nos encontros nacionais de fé e política. Eu que também, além de secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, sou da Coordenação Nacional do Movimento Fé e Política, e Dom Ionilton, então, já presbítero naquele tempo, esteve conosco aqui em Brasília também, no 9º Encontro Nacional de Fé e Política, quando nós discutimos e conversávamos, refletíamos justamente sobre o bem viver e poder, e as relações de poder, justamente nessa perspectiva do serviço e da missão. Então, muito obrigado. E agora passamos a palavra para essa apresentação inicial a Dom Silvio Dutra, ele que é bispo de Vacaria e também lá tem a responsabilidade de animar e coordenar a Comissão das Pastorais Sociais do Regional Sul 3 da CNBB. Dom Silvio, a palavra está com o senhor. Bom dia, minha saudação então a Dom Ionilton, meu colega de categoria de bispo novo, já não somos mais os mais novos, mas continuamos ainda nessa categoria. Ao Daniel também tenho conhecido nos últimos tempos, nas conversas, encontros, é um prazer muito grande estar aqui. Eu não saí do estado, mas mudei de região no estado que, pelo tamanho do Rio Grande do Sul, bom, falando em Brasil também, somos um continente, há uma mudança bastante substancial também em termos de cultura, de compreensão da vida, do mundo. Estou aqui nos Campos de Cima da Serra, uma região belíssima do nosso estado, na divisa com Santa Catarina. Se atravessa a serra e se chega aqui uma espécie de planalto de campos aqui, da região de Vacaria. Uma tradição muito bonita criada aqui pelos capuchinhos, que assumiram a prelazia e conduziram a igreja até se tornar diocese, e depois também com a presença marcante deles até os dias de hoje em muitas comunidades. Sou Silvio Guterres Dutra, 7º de 8 irmãos, nascido em Encruzilhada do Sul, uma outra região aqui da Diocese de Santa Cruz, de fato bem distante aqui da Vacaria. Uma região que não tinha tradicionalmente a presença marcante dos padres, por mais estranho que possa parecer para quem não é gaúcho, porque os gaúchos são vistos sempre a partir da cultura italiana e alemã, que vieram para cá com seus padres, seus religiosos. Eu sou de uma região do estado colonizada por portugueses e castelhanos, com a presença indígena também marcante, e a presença do padre era alguma coisa bem distante assim para o nosso povo. Até 2 anos levava o padre para aparecer lá na região onde eu nasci, no interior de Encruzilhada do Sul. Então, a nossa religião começou assim, até que nós fomos para perto de Porto Alegre, numa cidade chamada Charqueadas, e por um bom tempo continuamos a religião lá de fora, sem a presença do padre. O padre era quando era necessário, digamos assim, missa de 7º dia, batizado, algum sacramento, então a gente recorria ao padre. Mas aí começou um processo de integração da nossa família, através de uma irmã minha, na igreja, grupos de casais, e aí começou a puxar boa parte da família que até hoje vive a religião. Alguns continuam sem muito vínculo com a igreja, e temos a presença de uma irmã que é crente também da igreja evangélica. É uma pluralidade interessante. Fiz a minha caminhada vocacional, logo em seguida que comecei a participar da igreja, senti um despertar vocacional, que no início eu não entendi muito, mas fui entendendo aos poucos, e depois de 1 ano e meio, mais ou menos, de estar na igreja, eu já estava dentro do seminário também. Fiz na Diocese de Porto Alegre, como seminarista, fiquei padre em 93, estava bem sossegado lá na região de Porto Alegre, trabalhando na formação, que era um desafio bem grande para mim, mas foi um período de crescimento muito grande. Acho que eu cresci mais do que os seminaristas que eu acompanhava. Os desafios da nova etapa da formação, diferente do meu período de formação, dos anos 80 e 90. E o meu sonho, de fato, como padre, depois da formação, era ir para um lugarzinho. Eu tinha até elegido já o meu destino. Estava
com Dom Jaime de ir para uma cidadezinha chamada Arambaré, que fica na Lagoa dos Patos, onde tem sombra e água fresca. Era o meu sonho. Estávamos aí nessa negociação. Só que, nesse meio tempo, o Papa Francisco interferiu e tudo e acabou com o meu sonho de ir para Arambaré. E fui nomeado bispo, tive uma experiência muito forte em torno da minha escolha, porque eu estava no Santuário de Aparecida, quando fiquei sabendo, participando do Encontro Nacional de Presbíteros. Dom Jaime Spengler estava lá também, e eu estava lá a título de representar os presbíteros de Porto Alegre, mas também estava com uma tarefa familiar de ir lá agradecer uma intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que foi muito marcante, está sendo na nossa família, em torno do nascimento de uma sobrinha neta. Uma experiência muito bonita de confiança na intercessão de Maria, e eu estava lá para dizer obrigado, levar uma foto da minha sobrinha. E dentro daquele contexto, o Dom Jaime me chamou e me disse que fez perguntas importantes, que eu acho que são importantes para quem assume qualquer ministério na igreja, se eu era obediente e depois se eu era obediente em qualquer circunstância. Duas perguntas que precisariam alguns anos para refletir, eu tive 2 minutos. Mas foi assim. E lá eu recebi o convite e me senti, de fato, num contexto bem forte da minha vida pessoal, presbiteral, e não tive outra alternativa a não ser dizer um sim, porque o contexto me dava esse discernimento. Estou muito feliz, no início um pouco assustado, por assumir esse ministério tão grande, para uma região que, embora sendo do Rio Grande do Sul, eu não conhecia, e depois fui me dando conta também da beleza dessa diocese aqui de Vacaria, do histórico belo que ela tem, de modo muito especial pelo ministério do Dom Orlando Dotti, que passou aqui muito tempo, é daqui da região, continua aqui conosco com 90 anos, e ele marcou a história dessa diocese como uma diocese envolvida com as questões da sociedade, questões sociais. E hoje me sinto alegre e ao mesmo tempo comprometido de manter esse ritmo, também como referencial do regional para a comissão da CNBB. Então, obrigado aí pela oportunidade de estar junto, por partilhar. É uma alegria poder estar aqui. Obrigado, Dom Silvio, pela partilha também da sua trajetória vocacional, também aquela que Dom Ionilton fez. E para aqueles que estão se conectando agora, nós estamos realizando a primeira edição do programa Despertar com Justiça e Paz. E para inaugurar o programa, nós estamos, então, contando com a participação de Dom Ionilton, que é bispo da Diocese de Itacoatiara e vice-presidente nacional da CPT, e Dom Silvio, que é bispo da Diocese de Vacaria e também responsável pelas pastorais sociais no Regional Sul 3 do Rio Grande do Sul. E esse programa se coloca no dia de hoje, dia 10 de julho de 2020, numa perspectiva da campanha nacional Fora Bolsonaro, e que estamos empenhados no conjunto da sociedade brasileira para dizer que nós não aceitamos, mais uma vez, que as elites entrem em acordo por cima e menosprezem a vida do nosso povo. Estamos aqui hoje para dizer que de norte a sul do nosso país nós não aguentamos mais. Queremos respirar e por isso se faz necessário despertar para essa luta, para essa meta pacífica de mobilização de toda a sociedade brasileira para que nós possamos desvelar. Esse contexto da pandemia fez com que as desigualdades sociais no Brasil se escancarassem. E com isso, então, nós percebemos que não pode haver, num contexto como esse, uma apropriação de trilhões de reais, como aconteceu com a aprovação do orçamento do PEC, a PEC do orçamento de guerra, quando, então, enquanto se liberava 60 bilhões para repartir entre os mais de 5.800 municípios e os 26 estados do Distrito Federal, se liberasse 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. Nós estamos aqui justamente para que possamos convocar você, meu irmão, você, minha irmã, a partir dessa motivação que temos, se junte conosco nesse mutirão. Estamos no contexto da 6ª Semana Social Brasileira e por isso estamos realizando esse Despertar com Justiça e Paz. E agora, então, eu volto a palavra para Dom Ionilton, para que ele possa, a partir da Amazônia, a partir do olhar da CPT,
porque não dá mais para suportar esse tipo de condução da política brasileira. E queríamos, então, que com isso nós tivéssemos cada vez mais elementos concretos para formar convicção, para dialogarmos, para desbloquear o diálogo nas nossas famílias, nas nossas equipes, nas nossas pastorais, nos movimentos eclesiais, nos movimentos sociais, para que nós pudéssemos, então, dialogar de forma sincera. Teremos futuro nesse país se seguirmos com essa condução, não só do titular da presidência da República, mas também dessa política econômica? Então, agora, Dom Nilton, o senhor tem 10 minutos para essa explanação, para que possa criar cada vez mais convicção em cada um e cada uma de nós, porque que é preciso mudança no nosso país. O senhor está com a palavra, por favor. Muito bem, obrigado, Daniel. A partir da minha atividade aqui na Prelazia de Itacoatiara, acompanhando um pouco essa realidade do Baixo Médio Amazonas, e também acompanhando o trabalho da Comissão Pastoral da Terra, especialmente esta atividade da Comissão Pastoral da Terra, a gente tem percebido que, de fato, o governo atual ele é um governo que não veio, né, de jeito nenhum para ajudar, né, o Brasil, ajudar a população brasileira e ajudar especialmente a quem vive da terra, vive no campo, vive nas margens dos nossos rios e lagos aqui no norte, né? É um projeto de governo voltado para a economia, né? E uma economia desligada da vida. E por isso mesmo a Comissão Pastoral da Terra, especialmente, já desde março, ali antes do estouro da pandemia, na última reunião presencial que tivemos, a gente já discutia isso lá internamente, de nos mobilizar e de apoiar todos uns movimentos que já começavam a surgir ali, de se encaminhar um impeachment, né? Um pedido de impeachment do presidente, e até diria que na nossa reunião lá da diretoria com o CONAC, né, que é o Conselho Nacional da CPT, a gente até dizíamos que o caminho seria a cassação da chapa, né, e não apenas o impeachment do presidente. Mas de lá para cá, a CPT tem acompanhado, né, essas atividades desse movimento, né, para o afastamento do presidente. E mesmo pensando que o ideal fosse a cassação da chapa, a gente tem caminhado junto, né, com esse movimento, porque de fato não dá. E por que não dá? Vamos dizer assim, a pergunta que foi feita, né? Não dá porque houve nesse governo, né, um desmonte, né, total de tudo aquilo que pudesse minimamente já ter sido conquistado, né, por anos e anos, né, de luta na questão ambiental, né? E aquela reunião do dia 22 de abril, a famosa reunião do dia 22 de abril, ficou escancarado, né, como de fato esse governo atual ele veio, né, para acabar, né, com tudo aquilo que poderia garantir o mínimo de preservação ambiental e, além disso, né, facilitar, né, o avanço, né, do agronegócio e também de outros empresários, né, aí no caso da mineração também, para as terras aqui da Amazônia, né? E o que ele fez de lá para cá vem mostrando exatamente isso, né? Basta a gente lembrar que já ali em maio, né, agora o governo fez o decreto de transferência do poder concedente de florestas públicas do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E já foi previsto que para o governo atual esse ano estaria eles estão querendo conceder, né, transferir terras da União no valor, no tamanho de 7.750.000 hectares, né, de florestas. Depois, a extinção da Secretaria de Mudança de Clima e Floresta foi feita já em 2019, que faz
crescer assustadoramente a questão do desmatamento na Amazônia. E os dados que vêm sendo divulgados são sempre dados que mostram, nesses primeiros 6 meses de 2020, um crescimento constante, chegando aí a mais de 100% em algumas áreas aqui do norte, dessa questão do desmatamento. Depois, a mudança poderíamos dizer, da composição do chamado Conselho para a Amazônia, que foi criado para que houvesse uma representatividade, né, das sociedades aqui da Amazônia. E, no início desse ano, ali em fevereiro, foi feito um novo decreto, né, desse Conselho para a Amazônia, e colocou praticamente militares, né? A composição do Conselho é só governo, né? Se tirou o IBAMA, se tirou o FUNAI, se tirou os governos estaduais, se tirou o Ministério Público, se tirou a representatividade da Câmara dos Deputados e colocou isso tudo nas mãos somente, né, dos militares, o que tem causado aqui para nós muita preocupação. Inclusive, o vice-presidente da República foi nomeado presidente desse Conselho para a Amazônia. Depois, a desestruturação, né, do IBAMA, principalmente, né, tem sido assim muito desastroso, porque o IBAMA fazia, apesar das limitações, um trabalho de fiscalização. E o atual projeto do governo Bolsonaro e do ministro Salles é de desarticular, né, toda e qualquer espécie de fiscalização. E o IBAMA foi o objeto direto disso, né? Principalmente a partir de uma ação que o IBAMA fez ali no início desse ano, e a partir dali toda a coordenação do IBAMA foi trocada e substituído, né, as superintendências regionais do IBAMA, praticamente todas hoje são colocadas na mão dos militares, que não têm nenhum conhecimento, né, da realidade ambiental. Então, aí você falava no início, isso tudo que eu estou dizendo aqui, de mudança aquela palavra do ministro na reunião, vamos aproveitar a pandemia e vamos mudar a lei para facilitar o acesso às terras, né? Ou seja, para fazer com que a lei não atrapalhe o avanço, né, da economia, né, da mineração, do agronegócio, da agropecuária, né? E aí, de fato, a gente percebe que, além do governo não fazer o que tinha que fazer, ou seja, cuidar da preservação do meio ambiente, o governo ainda atrapalha, retira aquilo que já existia de proteção. Para você ter uma outra ideia, né, aqui para nós, foi o governo atual ele desativou um chamado Fundo da Amazônia, né, que acho que você já deve ter ouvido falar, que era formado para justamente ter recursos para a fiscalização, para dar proteção ao meio ambiente, especialmente aqui na região da Amazônia, e que combatia a questão do desmatamento. E foi extinto isso, né? foi supresso, e aí as doações que eram feitas para a formação desse fundo, que a maioria eram doações internacionais, né, foram também suspensas. Então, o Brasil deixou de receber recursos, e recursos que estavam ajudando na proteção do meio ambiente e, consequentemente, os povos que estão aqui, né, no caso, na floresta, né, os ribeirinhos, os quilombolas, são imensamente afetados, né, os pequenos agricultores são imensamente afetados. Então, um governo que tem um ministro do meio ambiente que vai para uma reunião ministerial e propõe, se aproveita, olha a má intenção, né, a maldade, né, dessas pessoas, né? Vamos aproveitar da pandemia, a imprensa só está focada na pandemia, e vamos fazer aí o que ele chamou de passar a boiada, né? Ou seja, alterar toda a legislação. E diria que realmente eles pretendem, de fato, facilitar o mais que eles podem. Aliás, isso, né, Daniel, Dr. Silvio e quem nos acompanha, não é uma novidade. Eu acho que o grande problema, assim, a pergunta que é feita, né, por que a gente tem que tirar,
eu acho que seria hoje também dizer que nós entre aspas, né? Ou seja, aqueles que votaram no atual projeto cometeram aquilo que o padre falou e que deu polêmica aí, né? Mas é uma verdade, quem votou nesse atual projeto, votou no projeto que é um projeto de morte mesmo, você também dizia essa expressão nesse tempo. Mas não era novidade. O presidente, quando candidato, e antes de ser candidato, já vinha dizendo isso, né? Se eu for presidente, o índio não vai ter mais um palmo de terra, negro não vai ter mais um palmo de terra. Então, não é novidade, não é que seja que ele mudou depois que se tornou presidente. Ele veio para isso mesmo. Então, nós precisamos, de fato, nos unir, tentar fazer com que o Congresso Nacional cumpra o seu papel, acolha, né, esses pedidos de impedimento, que são vários que já se encontram lá. Temos que nos mobilizar para que o Supremo Tribunal Federal também cumpra o seu papel. Eu acho que vocês acompanharam, essa semana saiu, né, uma nota, né, uma nota não, um pedido de improbidade administrativa para o ministro, né, do Meio Ambiente, do Ministério Público Federal. Inclusive, é uma peça bastante interessante, são 128 páginas, mas bem fundamentado, onde mostra, de fato, que tudo que esse ministro fez para prejudicar o meio ambiente, contrariando tudo aquilo que nós, enquanto nação, assumimos naqueles encontros internacionais da defesa do meio ambiente, né? Da questão do clima e da questão da preservação da própria floresta. Então, para nós aqui, o perigo do desmatamento, porque mesmo na pandemia, o desmatamento da Amazônia não parou, pelo contrário, eu acho que foi facilitado. Aí veio a medida provisória 910 de 2019 do governo federal, que, graças a Deus, por causa de uma mobilização muito grande, né? Se nós derrotamos essa medida provisória 910, ela não avançou, não se tornou lei, ela foi, portanto, interrompida ali no mês de maio, só que a ganância, o poder econômico, eles não param também, eles não digam, perdemos e perdemos, não. Aí, imediatamente, antes de vencer o prazo da medida provisória, que não passaria, já foi encaminhado o projeto de lei, né? O 2633, que está aí no Congresso, que praticamente é a medida 910 de regularização fundiária, que de regularização fundiária só tem o nome, na verdade, que na verdade é liberação das terras públicas para o poder econômico, né? Para quem tem muito dinheiro, tanto pessoa física como pessoa jurídica, e o que traz um perigo muito grande, principalmente aqui para nós na Amazônia, dos povos indígenas, inclusive de terras já, né, regularizadas, né, já regulamentadas, e que estão também aí na ameaça de serem tiradas, né, essa condição, né, dos povos indígenas ficarem onde estão. Então, acho que, por isso que eu falei, e por tantas outras razões que o tempo aqui talvez não dá, aí a CPT, né, e nós, junto com a CPT, assumimos que, de fato, não tem mais nenhuma condição da gente manter, Daniel, assim, ou manter não, mas ficarmos de braços cruzados, né, diante desse quadro, diante dessa realidade. E nesse caminho de justiça e paz, né, que é o nome da comissão nossa aí, e que você faz parte, e que eu até quero agradecer também aqui, porque vocês fazem um trabalho muito bom, não só agora, eu sempre acompanhei o trabalho da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, eu sempre li as notas que vocês publicam, e agora, recentemente, vocês têm feito um trabalho também assim, muito bom, e que nos ajuda, a nós que estamos, às vezes, distantes da realidade, né, desse mundo aí do chamado poder, né, de compreender essas verdades, essas situações. Então, acho que nós temos que fazer esse caminho. É certo que você disse isso, as mobilizações do outro lado já estão acontecendo, eles têm um poder maior, de fato, do que o nosso poder, eles têm o poder da mídia na mão, que faz o jogo, né? Faz o jogo do interesse. E já tem se falado, e é verdade, Dom Silvio estava numa reunião, você também, Daniel, estava, né, naquela nossa reunião, né, dos bispos, e foi dito que, por exemplo, um certo silêncio já da grande imprensa, né, do caso Queiroz, por exemplo, né, está quase que já esquecido
né? Porque parece que alguém disse, olha, vocês estão fazendo isso e vão ajudar, né, a voltar a um projeto de governo que é contra a economia, que a gente não pode deixar voltar. Então, acho que houve uma parada, uma esfriada, e creio eu, inclusive, que a própria mudança, entre aspas, do presidente, o silêncio, né, vem um pouco de um grande acordão aí com o Centrão e também com o empresariado e com a mídia, o grande poder da mídia, para dizer que agora é melhor deixar assim e resolver de outra forma do que continuar batendo como vinha sendo batido. Mas acho que nós que estamos do outro lado, do lado dos pequenos, do lado do povo sofrido, dos vulneráveis, do lado do sem terra, do sem teto, do sem casa, né, do lado do sem trabalho, do sem direitos. Aliás, por falar em direito, eu não tinha dito aqui, mas, e aí concluo, o governo fez um arraso no que é direito de participação, né? Ou seja, todos os conselhos participativos praticamente foram modificados e também, no caso do meio ambiente, a mesma coisa aconteceu. Se mudou o conselho, se reduziu o número de participantes e praticamente somente membros do governo hoje compõem, né, o Conselho de Acompanhamento da Amazônia, o que faz com que o lado do governo e do empresariado pese mais do que o lado real da vida das pessoas que estão aqui na terra e na luta pela terra e na defesa dos rios e do bioma Amazônia. Realizando o programa Despertar com Justiça e Paz. Agora, Dom Ionilton apresentou as razões desde a perspectiva da Amazônia, porque não dá mais para suportar, queremos respirar e por isso queremos mudança na condução do nosso país, da política econômica, das políticas públicas, com afastamento nesse Dia Nacional de Mobilização pelo Fórum Bolsonaro. As razões todas que foram apresentadas da composição do Conselho da Amazônia, tirando todos os órgãos, as representações do Estado, do Ministério Público, e, ao mesmo tempo, a própria ação de desmonte das políticas públicas que atendiam e até que poderiam ser muito importantes para a vida dos povos e das comunidades tradicionais na Amazônia. Mais uma vez, se faz a tentativa pela MP, então, 910 de 2019, que virou PL 3622, de liberar as áreas na Amazônia ainda preservadas, de forma que, de fato, possam ser apropriadas por interesses até internacionais. Então, as razões que Dom Ionilton apresentou, e depois a gente volta com ele para um pouco explorar um pouco mais como que os pastores e os agentes pastorais precisam continuar. A perspectiva de provas e atuação do próprio Supremo Tribunal Federal na apuração das fake news é importante e podem subsidiar, como disse Dom Ionilton, o afastamento da própria chapa, mas tudo isso parece que deu uma esfriada geral. Será que tem um acordão? Como é que é essa história? E agora, então, vamos passar para Dom Silvio para que ele possa explanar, porque desde aí do sul, Dom Silvio, aí da Diocese de Vacaria, do acompanhamento que o senhor faz às pastorais sociais no Regional Sul 3, também não dá mais para continuar e, por isso, queremos mudança, queremos que prospere o impeachment, que a Câmara Federal possa, com a pressão democrática e pacífica do povo, colocar realmente para andar os processos de impeachment na Câmara. Por favor, Dom Silvio Brito, Dom Silvio Dutra, por favor, com a palavra. Então, quero começar fazendo um link com a fala do Dom Ionilton. Nós aqui no Sul agora vivemos duas situações extremadas. Uma falta de chuva que não é comum aqui por meses e que criou transtornos, angústias muito fortes, seguida agora de um excesso de chuvas. Estamos aqui assustados com a quantidade de chuva que já veio e que está na previsão vir ainda mais. Não é fácil conseguir criar essa ideia globalizada ou integralizada que o Papa tem proposto, tudo está interligado. Mas todo o discurso do Dom Ionilton sobre a questão tem impacto direto na nossa vida aqui. Quem tem se dedicado a estudar isso, há pouco dia eu estive meditando sobre o que significam rios aéreos, que é uma novidade para a minha reflexão. E se nós aqui do Sul não tivermos da luta pela preservação da Amazônia,
não teremos direito de lamentar esse desequilíbrio que tem se agravado e que vai ainda nos prejudicar muito aqui. Então, a Amazônia não é tema da Amazônia, é tema do mundo inteiro, digamos. Mas nós, brasileiros, aqui da América Latina, se tem um tema que nós não poderíamos deixar fora da pauta, é o tema da Amazônia. O Papa deu uma grande contribuição. Esse documento Laudato Si é um tesouro da Igreja, que vai na história da Igreja, e deveria ser meditado quase que diariamente, porque ali tem muito discernimento a ser feito para saber como pautar nossa vida em qualquer lugar. Agora, Daniel e Dona Nilton, eu fiquei pensando qual era a minha contribuição aqui, e de fato, já lá no início do meu ministério episcopal, eu emiti um texto, não é coisa muito fácil para mim escrever, tenho bastante dificuldade, preciso sempre de muita ajuda, mas algumas vezes me sinto na obrigação de escrever algum pensamento para ajudar na reflexão. Lá no início do meu ministério, eu escrevi um texto manifestando a minha preocupação sobre o que poderia acontecer no Brasil. Estávamos entre o primeiro e segundo turno da eleição brasileira. E decidi, movido por uma inquietação muito forte, de fato foi no dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, eu estava viajando para uma cidade aqui da diocese e meu cérebro funcionando a mil, sobre tudo o que estava acontecendo. E eu, ficando entre o dilema de dizer alguma coisa ou não dizer nada, entendi que não podia não dizer nada, e seria tanto mais arriscado quanto ousar dizer. E na época eu fazia uma reflexão sobre a presença do aspecto religioso, ou da dimensão religiosa, fé, no processo eleitoral. Não tenho pretensão nenhuma de achar que quem entra na política deve ser neutro em relação à fé. Não. Pelo contrário, a pessoa ou político, torcemos que seja uma pessoa crente, né? A pessoa que tenha a dimensão da transcendência e bem estabelecida na sua vida, com toda a pluralidade que nós contemplamos no mundo inteiro e que é um bem para nós considerar essa pluralidade. Agora, quando a religião ela se torna elemento de Estado, o elemento da estrutura, depois de termos avançado no Ocidente de forma fantástica com a distinção entre poder político e poder religioso, que não se excluem, mas que são autônomos e que devem se vigiar mutuamente e contribuir mutuamente. Esse é um avanço fantástico do Ocidente e nós vemos isso hoje colocado em risco. Então, a minha inquietação nos últimos tempos é exatamente essa roupagem religiosa e também o que ela significa. O que ela significa. E entendo que nós não podemos ficar fora desse tema. Muito especialmente porque eu, como bispo, nós como igreja, estamos aqui com a Comissão Justiça e Paz, que é da CNBB, nós não podemos considerar esse tema da religião mesclado com a política como assunto que não nos compete. Pelo contrário, eu entendo que se temos alguma coisa de principal para contribuir, está nesse campo aí. Não é muito fácil tratar desse assunto, porque historicamente nunca foi muito fácil de entender que fé e política são coisas que podem andar juntas e devem andar juntos. Mas nos últimos tempos, especialmente nas últimas décadas, nós vivemos um processo de estranhamento da religião com a política. E isso não é ingênuo, no meu modo de pensar. Isso foi uma coisa pensada, programada. E que criou no coração e na mente de muitas pessoas de fé uma ideia de que política é um tema impróprio e até uma rejeição muito negativa em relação a tudo que é política, como se essa palavra política estivesse alguma coisa em confronto com a religião. É um baita desafio para o nosso tempo, eu acho que ele está nos favorecendo isso. Assumir esse tema, assumir essa tarefa de aproximar de novo, não como fusão, mas como diálogo e diálogo necessário. Então, essa inquietação que eu entendo que não é só minha, e tenho tido experiência de ver essa inquietação em muitas pessoas, também não só a partir das minhas manifestações ou artigos, mas de tantas outras conversas e etc. que nós temos por aí. E aí, vencendo esse medo de dar uma palavra sobre essas coisas, eu diria que quem está convocando essas manifestações de padres, de bispos, de leigos,
conscientes na igreja, é a própria situação do governo. Ou seja, eles nos convocam. Não é porque eu queira interferir num tema que não seria próprio. De fato, aí por abril, quando eu emiti um segundo texto com o título Quem é o Deus do Presidente, eu mesmo vivi um processo interno de uma certa crise. Quem sou eu para me manifestar a respeito da figura maior de um país, né? Da figura do presidente no país. Nunca tive, continuo não tendo nenhuma intenção de ferir a pessoa do Bolsonaro, porque ele, como eu, tem direito de resgatar a sua história e entender por que ele fez esse processo diferente do processo que eu fiz. Então, o meu processo é muito distinto daquele do Bolsonaro. Mas ele, enquanto cidadão, preciso respeitar, enquanto ser humano é meu irmão, precisamos nos abraçar como irmãos, mas na medida que ele fez esse caminho dentro da política, ele representa mais do que simplesmente um cidadão. Ele representa mais do que simplesmente um crente que vive e que tem direito de viver a sua fé ao seu modo. Ele representa a figura mais importante do país. O que ele diz, o que ele deixa de dizer, o que ele faz ou deixa de fazer, é de interesse de todo mundo. Eu entendo que a minha missão de bispo também me coloca nessa posição. Eu tenho que sempre discernir a minha palavra enquanto pastor e bispo da diocese, enquanto cidadão, enquanto pessoa que pensa o país, pensa o mundo, pensa as coisas. Isso é um desafio, não é uma coisa muito simples, né? De ter essa clareza, esse discernimento. O que me inquieta, o que tem me inquietado desde antes da própria eleição é a presença não secundária, mas muito central no processo todo que nós estamos vivendo no país, do fenômeno religioso e com a configuração que ele tem assumido, a religião. Por isso que eu fiz a pergunta, quem é o Deus do presidente? Não tenho pretensão de negar a fé do presidente, porque isso é um direito dele e ele tem direito de viver como ele fez esse processo. Mas, como eu tenho um compromisso com a igreja, com a fé, pelo menos tenho obrigação de ter alguma intimidade com o Deus do Evangelho, que é o Deus que nós pretendemos, pelo menos, anunciar e viver, eu não consigo ver nessas manifestações mais escancaradas dentro do governo, sendo que tenho certeza que há pessoas lá com muito equilíbrio, muita serenidade, muito discernimento e que talvez nem concordem com toda essa roupagem religiosa que tem aparecido no governo. Eu não tenho direito de ficar calado ou ficar simplesmente como espectador disso. Eu me sinto que é quase uma obrigação do meu ministério de apresentar uma reflexão. E aí eu fiz essa pergunta, né? Que Deus é esse que é invocado abundantemente, né? Eu acho que na história do Brasil nós tivemos já presidentes de tradição religiosa muito distinta umas das outras, inclusive alguns que, em certo sentido, se manifestam até indiferentes à questão religiosa, mas nunca tivemos um discurso religioso forte e tão escancarado como agora. E quando eu analiso o discurso, as manifestações em torno da religião presentes nesse governo e confronto com aquilo que eu consegui, pelo menos até hoje, discernir teologicamente e biblicamente, eu não consigo juntar as duas coisas. Não consigo juntar. Então, no meu pensamento e na tradição cristã, embora nós tenhamos muito estabelecido lá o primeiro mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas, para nós ele nunca foi possível pensar esse mandamento distinto ou separado daquilo que complementa esse mandamento, e ao próximo como a si mesmo. Para nós, é evidente que Deus está acima de tudo e de todos, mas ele não só está acima, ele está no meio, ele está junto, ele está do lado. Isso significa que há uma dimensão vertical e há uma dimensão horizontal. É impossível sustentar no cristianismo um diálogo religioso que exclua a relação fraterna, a relação com o irmão. Não posso dizer que eu amo a Deus e, ao mesmo tempo, defender a tortura, por exemplo, ou defender a eliminação do que pensa diferente. Não é o Deus cristão o Deus que passa uma vida inteira sempre procurando o inimigo para eliminar o inimigo. Na compreensão que nós temos do Evangelho, o inimigo aparece exatamente quando fica claro qual é a proposta de Deus. Aí ele aparece como confronto. Mas o que importa para nós cristãos não é eliminar o diferente. O que importa para nós cristãos é propor o caminho que Jesus propôs. No confronto com o caminho que Jesus propôs, então, poderá haver contradições, poderá haver inquietações, poderá haver reações. Se a gente pega o Evangelho e lê, é isso. Jesus não passou 33 anos procurando um inimigo para eliminar.
Ele passou por exemplo. Ao mesmo tempo, a bandeira da verdade, buscando um versículo de São João, e sustentando dentro da estrutura do próprio governo, que ninguém conseguiu negar ainda que ele exista. Então, se um dia for negado que ele exista, não tem dificuldade nenhuma de participar de um outro momento e me retratar, porque eu acho que retratar-se é um processo próprio da maturidade que a gente vai fazendo, mas é muito difícil. Como é que eu consigo conciliar um discurso de a verdade vos libertará e, ao mesmo tempo, patrocinar institucionalmente a mentira como estratégia de governo? Então, essas coisas que eu fico assustado, de fato, como é que pessoas religiosas não se dão conta dessa contrariedade. Não se dão conta. Por isso que eu usei dizer, talvez muito radicalmente, que é mais fácil hoje dialogar com o ateu do que dialogar com o mundo cristão, na maneira como ele se configura. Continuo sendo cristão, quero continuar até o fim da minha vida, não quero me afastar disso nunca, mas às vezes é mais fácil dialogar com uma pessoa que se nega a tratar do conceito de Deus, ou da existência de Deus, e aí dialogar com ela em outros campos de humanidade, etc., etc., do que conseguir dialogar com pessoas que, de tal forma, fecharam o seu modo de pensar, o seu raciocínio, que não consegue se dar conta dessas contradições, né? que não tem como se sustentar dentro de um caminho cristão. Não é o único problema do cristianismo o comunismo. O comunismo virou uma causa quase que exclusiva e única, né? De algumas pessoas se consideram religiosas e têm entrado nesse discurso que o governo propõe, a impressão que dá às vezes é que se tirasse a possibilidade de uma crítica ao comunismo, de uma crítica a, por exemplo, a questão da ideologia de gênero, quase que a fé não teria mais sentido, porque parece que só tem esses temas em pauta. Não, nós temos tantos outros temas em pauta. Temos tantos outros temas. E tudo aquilo que é contrário ao pensamento deste governo é acusado de ser comunista, por exemplo. Então, desculpa a maneira de dizer, mas às vezes cria quase um certo encantamento para o comunismo. Bom, se o comunismo é tudo aquilo que é diferente do que esse governo está propondo, no fim, então, ele não é uma alternativa tão estranha, poderia ser uma opção, né? Então, nós precisamos ter a clareza disso, né? Esse fenômeno religioso não pode ficar fora da nossa reflexão. Quem se dedica a estudar um pouco, agora, por último, eu me dediquei a voltar um livro da minha juventude, que se chama Os Demônios Descem do Norte. Eu li esse livro quando eu era jovem seminarista e tinha muita coisa na memória desse livro. E eu dizia, vou ler de novo, né? Inclusive, eu não tinha mais ele, porque eu costumo emprestar livros e não saber mais para onde eles foram. Consegui comprá-lo novamente. E foi interessante. Claro que é um livro que precisaria ser atualizado, mas ele abre muitos horizontes para a gente entender também por que chegamos a esse processo que está agora. Eu não tenho condições nenhuma nem direito de, por exemplo, de incriminar uma pessoa simples que aderiu a uma corrente religiosa por crer daquela forma ali. Mas quando a gente estuda as estruturas, quando a gente estuda também como é que esses processos foram se estabelecendo, nós também descobrimos muitas razões para estarmos vivendo o que vivemos hoje, dentro e fora da Igreja Católica, dentro e fora da Igreja, porque nós precisamos, como católicos, eu como bispo católico, eu não posso ver um desvio e refletir sobre esse desvio do fenômeno religioso só fora da Igreja Católica. Nós temos processos internos que têm nos desafiado e muito, né, de correntes dentro da Igreja Católica também que foram sendo cooptadas ou absorvidas por um pensamento de um Deus que vai se afastando cada vez mais daquilo que eu entendo que seja cristianismo. Por isso que nas minhas manifestações eu tenho feito bastante referência ao Deus mercado. O Deus mercado é um Deus produzido à imagem e semelhança do capitalismo. O capitalismo tem suas virtudes, mas tem os seus defeitos também. Não podemos olhar o comunismo como uma ideologia que foi já combatida historicamente, inclusive por papas, e deixar de ver o que o Papa Francisco hoje tem dito, da forma dele, da forma que ele entende que é para esse tempo, em relação a essa economia perversa, o sistema de exclusão, o sistema que gera descarte, pessoas que são descartadas. Esse processo todo criou uma ideia em torno do mercado que
religioso dizer que é o único Deus hoje que não se pode criticar. Se critica tudo e todos, se critica a própria figura de Jesus Cristo, se pode desfazê-la com certa facilidade, mas quando alguém ousa refletir sobre o absurdo do mercado dominando tudo e todos, transformando tudo em mercadoria e tudo em explorável, né, em tudo em descartável, tudo isso tem a ver muito com esse fenômeno religioso que dá sustentação a esse pensamento. E nós precisamos enfrentar com coragem e sabendo também que não vai ser uma tarefa muito fácil. Eu sei que eu já me estendi bastante, mas podemos ir avançando nesse caminho de fato entender dentro desse processo todo qual é o papel da religião, qual é o nosso papel nesse tempo aí. Sempre me inquietou mais na minha história de jovem, depois de seminarista e de padre, a possibilidade de pecar por omissão, me inquieta mais do que a possibilidade de pecar ou exagerar manifestando o pensamento. Porque ao manifestar o pensamento e tendo o contraponto depois, eu não tenho dificuldade de voltar atrás e fazer a correção. Mas o silêncio, e eu acho que ele tem sido uma constante em muitos setores da igreja, ele, no meu modo de pensar, ele é mais perigoso para nós do que não. Então, torço que a CNBB, que nós, membros da igreja, tenhamos disposição, correndo o risco de não ter a compreensão total do discernimento. O Papa Francisco tem sido um mestre do discernimento, está nos chamando ao discernimento, ao discernindo, buscando compartilhar essas coisas. É preciso, em algum momento, dizer uma palavra assim. Eu termino lendo agora estou terminando de ler um livro do Frei Beto, que foi editado agora o último, que tem muito a ver com esse contexto que nós estamos vivendo, e o Frei Beto nos lembra aqui uma coisa importante para entender também por que a religião, ou o tema da religião, precisa estar na pauta dos nossos dias. O Frei lembra o seguinte: na América Latina, a porta da razão é o coração, e a chave do coração é a religião. Então, falar de América Latina, falar de Brasil, precisa também falar de religião, porque é uma maneira da gente pensar o mundo e pensar as coisas. Então, não pode ficar fora da pauta. Precisamos ter na pauta religião e política como coisa permanente. Obrigado. Da minha fala. Muito obrigado, Dom Silvio. Aqui só para que... Tá mudo. Isso. Que nós estamos tendo uma audiência efetivamente de norte a sul do país. O pessoal do Mato Grosso do Sul está elogiando a iniciativa do programa. O programa de Goiânia também está aqui conosco, justamente programa Evangelho e Cidadania. Outros membros da Comissão Brasileira de todo o Brasil também nos acompanham, os jesuítas, justamente porque nós estamos nessa perspectiva de criar esse pensamento. Também as irmãs paulinas aí em Manaus também se somam a todos aqueles que estamos aqui juntos, acompanhando e, ao mesmo tempo, elogiando a clareza com que os temas estão sendo tratados e a iniciativa. Então, queremos dizer que nós estamos inaugurando hoje, com 2 bispos da geração de Francisco, Dom Ionilton e Dom Silvio Dutra, o programa Despertar com Justiça e Paz. A ideia é que ele vá ao ar todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã, horário de Brasília, para que possam ser acompanhados e motive a reflexão no final de semana. As leituras hoje do Evangelho, que a liturgia da Igreja Católica nos propõe, elas são nessa perspectiva que foi abordada, e a minha ideia era que pudéssemos voltar a Dom Ionilton para tratar um pouco da missão pastoral nossa da Igreja, mas Dom Silvio, creio que tenha cumprido e complementado a tarefa com muita harmonia, realmente, nessa perspectiva. E é por isso que as comissões de Justiça e Paz, as comissões de Justiça e Paz integrada à criação da vida religiosa consagrada, tem famílias religiosas que têm essas comissões, e a própria CRB em cada um dos seus regionais tem, e nós estamos nesse grande mutirão, incentivando para que novas comissões de Justiça e Paz, estamos terminando, Dom Silvio e Dom Ionilton, um pequeno caderno de orientações, Comissão de Justiça e Paz, como se faz, justamente para que nós possamos ter em cada diocese, a serviço do Ministério Episcopal e a serviço da Igreja, homens e mulheres de identidade laical e até pessoas que não têm até religião, que possam estar junto conosco, mas que tenham esse compromisso com a defesa da vida, com a defesa da justiça e da paz,
para que nós possamos, então, a cada vez mais contribuir para que esse pensamento social que o Papa Francisco, como disse Dom Silvio, coloca agora como um estilo de vida. Quer dizer, o ensino social não pode ser apenas um critério, ele continua sendo um critério para discernimento, mas também tem que orientar a nossa ação no cotidiano, no dia a dia. E eu queria, então, nesse sentido, que pudéssemos fazer agora uma rodada final. O nosso compromisso não era avançar muito além das 9 horas, porque muitos daqui a pouco eu estou até já com roupa para o meu expediente, porque também vou trabalhar. Nós, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, somos, na grande maioria, cristãos leigos e leigas, que nos dedicamos voluntariamente ao serviço da Igreja Católica, pelo amor que temos ao Evangelho, ao compromisso de construção do reino, mas não podemos deixar de, nesse dia 10 de julho, né, Dia Nacional de Mobilização pelo Fora Bolsonaro, de deixar de dar nossa palavra profética e pedindo essa colaboração, essa contribuição. Possivelmente o próximo programa que faremos vai tocar na questão indígena diretamente, justamente porque são um dos povos que estão sendo mais atacados nesse momento. Então, nessa perspectiva, a gente já deixa o convite e para amanhã todos temos um compromisso com a cidadania. Temos, na parte da tarde, a plenária de mobilização nacional, justamente para que nós possamos fazer na entrega, que está sendo prevista para o dia 14 de julho, desse impeachment que a gente chama popular. Várias pastorais nacionais e organismos já aderiram, estão assinando esse documento do impeachment também. Nós queríamos convidar para que todos os bispos que nos acompanham também e aqueles que estão conosco, religiosas, presbíteros, e nós demonstramos nossa solidariedade, aproveitamos esse programa na menção que fez Dom Newton ao padre Elias Tagliaferro, né, para dizer que nós precisamos ser profetas no tempo de hoje. Dom Helder também assim nos agiu e nos anima. Dom Pedro continua vivo e dando seu testemunho de entrega. E nós queremos cada vez mais que outras pessoas, homens e mulheres da igreja, possam também ser essa expressão profética, né? E a gente está aqui também nominando todos aqueles e aquelas. Dom Silvio mencionou o Frei Beto, que participa conosco do Movimento Fé e Política, e Dom Frei José Fernandes, também dominicano, desde Goiânia, da Comissão Dominicana de Justiça e Paz, está conosco. E depois queremos também aproveitar esse programa, Despertar com Justiça e Paz, todas as sextas-feiras, às 8 horas, para que outros temas que estão na conjuntura também sejam pautados. Mas, nesse momento, nosso grande esforço é de mobilização para que todos nos somamos, né? Aqui também tem a manifestação do Vida e Juventude, de todos aqueles e aquelas. Dom Newton tem conosco acompanhado a campanha A Vida por um Fio, que visa justamente criar redes de autoproteção às comunidades e lideranças ameaçadas na Amazônia e em toda a área rural e do campo no Brasil inteiro. Então, queremos agora passar para a saudação final e as conclusões a Dom Newton e depois Dom Silvio, e com isso, então, nós vamos já encerrando, porque Dom Silvio e Dom Newton também têm os seus compromissos, né, com o seu papel de animadores e homens de unidade nesse processo da própria igreja. Dom Newton, o senhor está com a palavra. Certo, Daniel. Eu queria fazer das minhas palavras finais assim também uma concordância do que disse Dom Silvio, dessa questão da exploração, né, do religioso, né, para o mal, né, usar, né, o nome de Deus em vão, né, fazendo aí uma referência ao segundo mandamento dos mandamentos da lei de Deus, né? E o que se vê, né, o que se viu e o que se vê é isso, na minha modesta opinião, é o uso do nome de Deus em vão, o que faz me sempre lembrar, eu faço sempre questão de lembrar aqui, quando eu posso, junto do meu povo, o que disse Jesus lá no Evangelho de Marcos. Ele diz: esse povo fala, né, de mim, mas o seu coração está longe de mim, né? Jesus usando uma frase do profeta Isaías. E, na minha opinião, o que acontece é isso, é usar o nome de Deus em vão, e para usar o nome de Deus, para cair no agrado da população, do povo que tem fé, e aí acreditar em qualquer coisa que alguém que usa o nome de Deus faz, né? Mas eu acho que nós precisamos continuar crescendo, nós, que eu digo igreja, nós, né?
nesse trabalho, né, na formação da doutrina social da igreja, porque realmente a gente sente que não é bem trabalhado, eu digo a partir da minha realidade, aqui onde eu estou agora na Prelazia. Essa semana fiz uma reunião com o conselho do AICATO virtual e definimos de como ia ter um encontro de formação presencial em maio sobre a questão do controle social e não foi possível por causa da pandemia e nós não podemos esperar o ano que vem. Então vamos começar a fazer esses encontros de formação fé política e cidadania virtualmente até a gente poder, porque é muito forte a rejeição, como também foi dito aqui, quando se fala de política, aí logo alguém vai dizer de fato que nós estamos fazendo uso, aí sim, indevido, estamos misturando o que não deve misturar. Mas eu queria, para concluir mesmo, Daniel e Dom Silvio, lembrar as palavras do Papa Francisco na querida Amazônia. São, para mim, esses 2 artigos são muito fortes e que me impulsiona muito a viver a minha missão de bispo aqui na Amazônia. Ele diz assim, no número 14, as operações econômicas nacionais ou internacionais que danificam a Amazônia, então, aí fazendo aqui um parênteses, tudo o que esse governo tem feito, né, na tentativa de fazer com que as riquezas da Amazônia, né, sejam exploradas unicamente visando o lucro e fazendo com que os povos da Amazônia sejam prejudicados por causa disso, perdendo, inclusive, seus territórios, suas terras e suas culturas. Então, tudo, diz o Papa, que todas essas operações econômicas que danificam a Amazônia, aí vou continuar agora dizendo as palavras do Papa, e não respeitam o direito dos povos nativos do território e sua demarcação, a autodeterminação e ao consentimento prévio, há que se chamar com o nome devido, injustiça e crime. Então, como é que eu, bispo, atuando na Amazônia, percebendo tudo isso que está sendo proposto para nós aqui na Amazônia? Eu vou dizer como o Dom Silvio disse, ficar com meus ouvidos tapados, meus olhos vendados e minha boca trancada, pecar por omissão, né, como disse aí Dom Silvio, que para mim é o maior pecado que nós cometemos, nós, Igreja Católica. Eu tenho dito isso também aqui, Dom Silvio. Na minha vida, eu tenho já 28 anos de padre, né? E eu raramente escutei em confissão alguém dizendo, eu pequei porque me omiti em tal situação, eu devia ter falado, feito alguma coisa. Aí se fala muito dos outros pecados, mas omissão quase que não. E gostei do seu adendo, quando você disse assim, é preferível pecar falando, porque depois a gente pode até reconhecer o erro e dizer, olha, eu errei, exagerei, do que pecar se omitindo, porque aí não tem mesmo jeito mais de como corrigir. Acho que é por aí o caminho. Mas voltando aqui a esse número 14 da querida Amazônia. Aí vai o Papa, diz assim, quando algumas empresas sedentas de lucro fácil se apropriam dos terrenos, chegando a privatizar até a água potável, e aí a semana passada nós tivemos aí a aprovação no Congresso, né, da privatização da água, ou quando, continua o Papa, as autoridades deixam caminho livre a madeireiros, a projetos minerários ou petrolíferos, e outras atividades que devastam as florestas e contaminam o ambiente, e é isso tudo que o Ministério do Meio Ambiente tem tentado fazer, é deixar caminho livre, né? Passar a boiada, na expressão do ministro, para que madeireiros, projetos de mineração e outras atividades devastem as florestas e contaminem o ambiente. Aí o Papa vai dizer lá embaixo, agora no número 15, para eu encerrar. É preciso indignar-se, como se indignou Moisés, como se indignava Jesus, como se indigna Deus perante a injustiça. Não é salutar habituarmos-nos ao mal,
faz-nos mal permitir que nos anestesiem a consciência social. Para mim, essas palavras do querido Papa Francisco, na querida Amazônia, é o grande instrumento que eu tenho para poder continuar na minha missão aqui, tentando ajudar o meu povo a também abrir os olhos, né, para essa realidade. A gente não pode deixar injustiça e crime, né, o mal continue acontecendo e a gente dizer, não, eu não posso dizer nada porque aí vou estar falando do governo, vou estar sendo comunista, né? Eu lembro do Atos dos Apóstolos, 2 retratos das primeiras comunidades, né? Tudo era em comum, ninguém passava necessidade, né? Partilhava as coisas que tinham de acordo com a necessidade de cada um. Isso é o comunismo, diria, bíblico, evangélico, que está aí nos Atos dos Apóstolos. O comunismo político, histórico, filosófico, é outra história, né? Então, acho que o medo do comunismo tem sido também, realmente, como disse Dom Silvio, um outro mal terrível, né? E um ponto que não queria deixar de comentar no nível religioso de Dom Silvio é a questão do aborto, né? O aborto, eu fiz um artigo que está na página da CNBB, em dezembro de 2018, logo após a eleição, inclusive, de 2018, o aborto e as eleições, né? E ali eu tentei mostrar como, desde a primeira eleição após a ditadura militar, em 89, quem ganha as eleições é o aborto, porque sempre se usou o aborto para acusar alguém e para dizer que eu não sou a favor do aborto. E isso ganha, né, um respaldo muito grande, porque as pesquisas indicam que mais de 70% da população brasileira são contra o aborto. Então, eu acho que nós precisamos nos indignar. Eu acho que essa expressão do Papa aqui na querida Amazônia 15 é muito forte e nós não podemos deixar nos anestesiar a consciência diante do mal, e é isso que nós precisamos fazer. E por causa disso, como CPT, né, e como pessoa, José Ionilton, né, eu tenho dito que, de fato, é necessário o impeachment, o impedimento do atual presidente, né, do governo, e até a cassação mesmo da chapa, porque foi uma chapa eleita com fake news, né, como disse aí Dom Silvio, com mentiras, e, portanto, o que é mentiroso não pode permanecer. Então, e para concluir mesmo, eu queria só lembrar que foi aprovado no dia 7 de julho, né, o que era um projeto de lei 1142, passou a ser lei 14.021, medida de proteção social para a prevenção do contágio e da disseminação do Covid-19 nos territórios indígenas. Só que o presidente da República, né, fez diversos vetos a esta lei. E nós estamos com um movimento, a Comissão Sociotransformadora e a Comissão da Amazônia está fazendo um movimento para a gente se manifestar, né, contrário a esses vetos e pedindo a derrubada dos vetos, né? Olha só, para se ter uma ideia, o primeiro veto, a lei diz que era para se garantir aos povos indígenas acesso universal à água potável. E ele colocou veto nesse ponto aqui, imagina. Ou seja, negar esse direito à água potável aos povos indígenas. Então, nós precisamos, se possível, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, aí, Dom Silvio, né, naquilo que a gente puder fazer, divulgar essa questão. Era o projeto de lei 1142 e passou a ser a lei 14.021 de 7 de julho, e que o presidente fez uma série aqui tem uma série de vetos, né, nessa lei, e a gente tem que garantir que a lei fique como está, porque ela traz realmente muitos benefícios para os povos indígenas, que estão sendo muito afetados. Que bom que o Daniel disse que vai ter aí, talvez, a próxima conversa aqui no Despertar com Justiça e Paz sobre a questão dos povos indígenas. Um abraço, foi uma alegria estar com o Dom Silvio, esperamos nos encontrar outras vezes, em outros momentos, em outros lugares, virtualmente ou presencialmente. E se o senhor quiser, ou o senhor não, imagina, estou chamando de velho, não pode. Se você, né, meu irmão, depois que as coisas normalizarem, quiser vir aqui conhecer aqui de perto a Prelazia de Itacoatiara,
aqui do lado do quarto onde eu moro tem um quarto que dá para receber você. Um abraço. Amém. Olha aí. Obrigado, Daniel, pela oportunidade. Obrigado a quem nos acompanhou aí nessa live. Isso. Eles tinham perguntado justamente, Dom Newton, da onde o senhor estava lendo, e o senhor depois no final disse novamente, então, da exortação pós-sinodal, Querida Amazônia, número 14 e número 15. Isso, para agradecer e já me comprometer, em nome da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a nos somarmos para que a gente possa mobilizar para a derrubada dos vetos no Congresso Nacional, para que realmente essa lei, que é o mínimo possível que possamos socorrer enquanto sociedade brasileira e Estado brasileiro, possamos estar juntos em mais essa demanda. E, por isso, então, queremos hoje nos somarmos nessa campanha do Fora Bolsonaro, nessa perspectiva de que cessem esse tipo de práticas que se contrapõem aos nossos povos. E passamos, Permita-me uma sugestão de trazer esse assunto já na próxima sexta-feira, no café. Claro. Despertar com Justiça e Paz. Talvez convidando tá na pauta. o Dom aqui de Porto Velho, né? O Dom Roque Cine, né? E talvez alguém da direção mesmo do Conselho Indigenista Missionário, ou alguém que está mais articulado com essa questão da lei que o presidente colocou vetos. Justamente ele é o nosso convidado. O Dom Newton já profetizou, sem que eu anunciasse, já é... Então, desculpa aí. Não, ele estava exatamente na nossa pauta, porque a gente está construindo a cada semana. Claro, temos uma série de temas importantes, mas esse tema tomou a pauta e a agenda, e por isso ele foi pautado, então, nessa perspectiva de que nós pudéssemos nos somar para esse movimento, né? Passo imediatamente para Dom Silvio, para as palavras de encerramento finais e para que a gente possa, então, concluir com essa sabedoria também esse nosso primeiro programa Despertar Justiça e Paz. Volto a repetir, todas as sextas, 8 horas da manhã, horário de Brasília, para que nós tenhamos justamente isso. Padre Thierry, que nos acompanha, a partir da sua colocação, Dom Silvio, coloca justamente isso, né? Diante da intolerância fundamentalista, como reagir para não deixar o fundamentalismo neopentecostal, católico e evangélico tomar e conquistar mentes e corações, né? O senhor tão bem abordou esse tema e a gente gostaria, então, que no final a gente pudesse ter a sua palavra também nessa perspectiva e fazer a sua saudação final. E eu aproveito já para agradecer Dom Newton e já antecipo meus agradecimentos também a você, Dom Silvio. Certo, obrigado. O Daniel deve estar acostumado já com os bispos, sabe que 10 minutos para bispo não é um relógio. Certo. Mas quero ir assim, dizendo da minha alegria de ser um bispo no tempo do pastoreio do Papa Francisco. Tenho esse encantamento e fez parte da minha decisão de dizer sim. Naqueles poucos minutos me dá conta de quem é que estava me nomeando, né? E como é que eu poderia dizer não para um Papa dessa qualidade? O Papa Francisco elevou muito a figura do bispo. Ser bispo no tempo do Papa Francisco é um desafio tremendo, porque ele elevou muito a qualidade do episcopado, no modo dele proceder como bispo de Roma, na maneira como ele francamente trata conosco, né? Porque ele, ao mesmo tempo, nos anima, nos incentiva, e ele não tem deixado, não perde ocasião também de dizer os defeitos do nosso ministério e nos convidar a uma conversão permanente. Então, isso significa elevar muito a condição de bispo, para muito além do cargo e do posto que nós ocupamos. Então, é um desafio tremendo. No meu modo de pensar, a eleição que o Espírito Santo nos deu de presente do Papa Francisco, na pessoa do Papa Francisco, muita gente voltou a ter cidadania na igreja e que tinha perdido essa cidadania. Talvez por tanta pressão, alguns se acomodaram, ficaram sofridos e acabaram recuando muito. E o Papa Francisco deu cidadania a muita gente que, felizmente, tem achado espaço de novo, com dificuldade, mas tem aparecido e conseguido sua palavra ser ouvida. Assim como eu entendo que o governo Bolsonaro também deu cidadania a muita coisa de ruim que tinha na sociedade e que agora se vê respaldada na figura dele. Assim como eu entendo que a omissão da igreja e da CNBB podem custar caro para nós no futuro, se nós não tivermos discernimento agora, às vezes me passa muito uma inquietação, onde é que anda a sociedade da psicologia,
Onde está a Associação dos Psicólogos, que deveriam também dizer alguma coisa sobre o fenômeno psicológico que está em torno dessa doença política e religiosa que se manifesta ao mesmo tempo? Teria uma palavra para dizer. Não dizer essa palavra talvez seja para não perder clientes, nem perder os lucros que o Deus Mercado oferece, mas é uma omissão que pode custar caro também para a sociedade dos psicólogos aí no mundo. Agradeço então essa participação. Fica aí o compromisso da gente continuar esse caminho com humildade, né? Porque poderíamos não estar com toda a clareza, mas temos a ousadia de dar a nossa contribuição. Fica aqui a minha bênção a todos, né, que participaram conosco. Fica à disposição de diálogo com quem pensa diferente. Vamos batalhar por isso. Termino fazendo uma reflexão que acho que todo mundo já está fazendo também. A questão para nós não é só o governo Bolsonaro, ou se ele vai continuar ou não. Nós temos um desafio tremendo no Congresso. Quando se ouve falar de bancada do boi, bancada da Bíblia, bancada da bala, é uma anomalia da democracia. Anomalia, e nós não podemos aceitar que permaneça assim. Não pode existir bancada da Bíblia, bancada do boi, bancada da bala, porque quando nós votamos, não é feita uma propaganda que nós estamos votando no boi, no que estamos votando na Bíblia, ou que estamos votando nas armas. Nós votamos naqueles partidos, naquelas pessoas que se dispõem a fazer um caminho. Quando chegam no Congresso e se organizam desta forma, todos eles estão traindo a democracia. Essa é uma traição radical à democracia. E não sei como fazer agora para mudar isso. Mas nós tivemos uma grande chance, a partir da Semana Social Brasileira, da iniciativa de CNBB e organizações, de propor uma reforma política. A própria campanha de assinaturas teve menos impacto, porque houve, de novo, o fenômeno religioso, e eu lidei com isso bem direto, houve um fenômeno religioso de impedimento de que as pessoas participassem com os supostos perigos que tinha naquelas organizações ali. Perdemos uma chance que teria sido muito importante se a mobilização tivesse sido muito maior. E hoje nos faz falta essa reforma política, porque ela poderia ter nos ajudado a corrigir esses defeitos próprios da nossa democracia juvenil ainda, e precisamos dar um passo. Então, além dessa causa comum agora de avaliar o governo Bolsonaro, nós temos que achar um jeito de ajudar os nossos cristãos, quando votarem, também terem um discernimento diferente. Nós não somos de maioria ruralistas do agronegócio, nem de maioria produtores e comerciantes de armas, e nem todo mundo tem a Bíblia como referência. Nós temos muitas outras religiões dentro do país e que precisam ser respeitadas, e tem aqueles que não têm religião e que têm uma contribuição muito grande para dar a nós. Então, essas anomalias, de algum momento, vão ter que ser corrigidas. Então, precisamos também ter discernimento e coragem de ir trabalhando nesses tempos. Obrigado, desculpa a extensão da fala, e fica aí uma torcida para que todos nós possamos avançar bastante naquilo que nos uniu hoje de manhã. Muito obrigado, Dom Silvio, muito obrigado, Dom Eunilton, pelas contribuições, pelas reflexões. Estamos concluindo com as contribuições de Dom Silvio e Dom Eunilton a primeira edição do programa Despertar com Justiça e Paz. Estaremos aqui nos revezando entre outros membros da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e também não só ouvindo, mas também nos comprometendo para, como foi dito aqui por Dom Silvio muito bem e Dom Eunilton, não pecarmos por omissão. É nessa missão profética que assumimos a partir da motivação do Evangelho e a partir do testemunho do Papa Francisco que nos colocamos nesse caminho da mobilização. Aqueles e aquelas que quiserem participar amanhã da plenária do Fora Bolsonaro, para essa grande mobilização para o dia 14 ser a entrega desse impeachment popular, então peço que deixem no YouTube os seus e-mails, que nós enviaremos então para cada um e cada uma que deixar lá os seus e-mails, como se inscrever e participar dessa grande plenária nacional. E durante todo o dia de hoje, chamamos para que vocês possam, cada um e cada uma, participar conosco das atividades. É um dia intenso de atividades na campanha Fora Bolsonaro, e teremos, então, no final do dia de hoje, uma campanha de 1 milhão de velas acesas. Foi puxada com o nosso apoio da Comissão Brasileira, mas principalmente liderado pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, para que nós possamos iluminar esse caminho. Nós cantamos os mantras, o Senhor vai acendendo luzes quando estamos precisando delas,
Então, nós queremos acender essas luzes para que nós possamos cada vez mais despertar essas consciências da cidadania. E aqui registramos também o acompanhamento da Suzana Mota, da Cristiane, lá da Comissão Regional de Justiça e Paz do Mato Grosso do Sul. Também quero agradecer a minha esposa que nos apoia aqui e me incentiva a estar nesse caminho. Eu, enquanto cristão leigos, com toda a participação que tenho, falo aqui, se Dom Ionilton é de Itacoatiara, lá no Amazonas, Dom Silvio Dutra de Vacaria, Rio Grande do Sul, eu estou aqui na periferia do poder, aqui em Samambaia, uma cidade do Distrito Federal que tem 230 mil habitantes, onde estamos também enfrentando toda a pandemia do Covid. Infelizmente, o governador liberou geral aqui para que tudo pudesse funcionar. Estamos em pleno pico da pandemia e estamos também nos posicionando contrário a essa atitude. Recorremos judicialmente, vencemos na primeira instância, o governador recorreu, venceu de novo, só para dizer então que não é em todo lugar do Brasil que estamos lutando em favor da vida para que haja justiça e paz. Então, muito obrigado, e assim nós encerramos essa primeira edição e agradecendo a bênção aí de Dom Silvio e contando com as orações de Dom Ionilton para que nós possamos ser fiéis nesse caminho da justiça e da paz. Um bom dia, um bom trabalho e um grande dia de mobilização nacional pelo Fora Bolsonaro. Estaremos juntos na próxima sexta-feira, tocando o tema, então, da situação dos povos indígenas e daquilo que podemos fazer para que nós não tenhamos um etnocídio no Brasil. Muito obrigado, bom dia para cada um e cada uma de vocês. Eu agradeço o convite do Dom Ionilton está aceito e faço o mesmo para vir a Vacaria. É bom vir em julho ou agosto, porque aí tu vai conhecer o que é frio. Mas aqui tem com esse carinho. Estamos abraço, Daniel, abraço, Dom Silvio, abraço. Estejam conosco sempre nos acompanhando, a memória e a vida de Dom Helder, nosso querido Dom Pedro Casaldáliga também. Fazemos a nossa homenagem no final, a luta pela vida que nosso Marcelo Lavener está fazendo agora, estando no Sírio-Libanês, para vencer uma meningite que adquiriu nesse tempo da Covid também. É um grande testemunho de luta pela vida que temos. Quem é, Daniel? Dr. Marcelo Lavener foi presidente da OAB naquele período do impeachment do Collor de Mello e agora luta de forma muito profunda para vencer, para que tenha essa vida também. Pelo dom da saúde. Peço aí as orações de todos e todas e oferecemos essa primeira edição a esse nosso companheiro de caminhada. Tá? Bom dia, coragem. Até mais, coragem. São Paulo e Evaristo Arnes conosco aí também. Coragem. de paz. Tchau. Tchau. Obrigado.